Verso para memorizar. E o faraó prosseguiu: Entrego a você agora todo o comando da terra do Egito. Gênesis capítulo 41, verso 41. Ao interpretar o sonho do faraó, José não apenas disse o seu significado, mas também apresentou a solução daquilo que seria o maior problema político e econômico do Egito. Ele também não se contentou apenas com a revelação dos planos divinos, tampouco foi passivo, esperando que Deus fizesse outro milagre. Ele sugeriu ao faraó que designasse um homem ajuizado e sábio para administrar a completa operação da preparação para a fome. O faraó então entendeu que José não era apenas um sonhador. Ele era um homem de sabedoria prática e que saberia o que fazer, bem como um homem de ação que podia implementar a estratégia certa para salvar o país. Então o faraó decidiu nomear José como o homem encarregado de todo o Egito e deu a ele todo o poder que necessitava para a realização do propósito. Logo no início dos anos produtivos, começaram seus preparativos para a fome que se aproximava. Sob o comando de José, imensos depósitos foram construídos em todos os lugares principais, por toda a terra do Egito, e tomadas amplas disposições para preservar o excelente da colheita que se esperava. Tudo foi devidamente realizado conforme a orientação de José durante os 7 anos de abundância, até que a quantidade de trigo posta em depósitos se achava além da estimativa. Terminado então os 7 anos de abundância, conforme previsto por José, começa então a recair sobre o Egito os 7 anos de escassez. Nesse tempo, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. Gênesis capítulo 41, versos 54 a 56. Longe dali na terra de Canaã, Jacó começou a se preocupar por causa da fome. A última colheita falhara, e as reservas de alimentos começaram a cessar. Ouvindo falar da previsão abundante feita pelo rei do Egito, enviou Jacó 10 de seus filhos mais velhos a fim de comprar trigo dos egípcios. Manteve-se apenas sob seus cuidados Benjamim, o caçula, filho de Raquel, temoroso de que ele sofresse algum mal durante a viagem. Assim que chegaram, foram encaminhados ao agente do rei, e juntamente com outros pretendentes vieram apresentar-se perante ao governador da terra. Quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Gênesis capítulo 42, versos 6 e 7. José não possuía mais o mesmo nome, pois em terra egípcia seu nome havia sido alterado por um nome egípcio. Pouca semelhança havia entre o primeiro-ministro do Egito com o rapaz que havia sido vendido aos israelitas. Por isso os irmãos de José não os reconheceu. No momento em que José viu seus irmãos se curvarem-se diante dele, seus sonhos do passado vieram em sua mente. Naquele mesmo instante, entendeu José que os 2 sonhos que tivera, e que tão humildemente contou aos seus irmãos, estava agora fazendo sentido. Na lição de amanhã, veremos com mais detalhes de como José saiu de um mero prisioneiro para ser o governador do Egito, e o que fez com que o faraó entendesse que ele era a pessoa certa para exercer a função.
Que Deus os abençoe e até a próxima.